Hoje, vou compartilhar a história de como a leitura de um testamento não apenas mudou minha vida, mas desvendou uma teia de mentiras que mantinha minha família unida. Não é um conto de ficção, mas a minha realidade crua e dolorosa. A história de como a ganância e a inveja podem se esconder por décadas sob o véu do amor familiar, esperando o momento certo para dar o bote final. Muitos de nós acreditamos conhecer as pessoas com quem crescemos, nossos pais, tios e irmãos. Mas a verdade é que, às vezes, os maiores segredos de família estão escondidos bem debaixo dos nossos narizes, esperando um gatilho para explodir e revelar as mais profundas histórias de traição. Esta é a minha história, um alerta para o fato de que a confiança cega pode ser o nosso maior erro. Se você já sentiu que algo estava errado em sua própria família, talvez se identifique. Neste relato, vou detalhar cada passo da minha jornada. A dor inicial do luto, a suspeita que brotou em meu peito como uma erva daninha, a investigação solitária e as provas que coletei pacientemente. Não é uma história de ganhos fáceis, mas de uma busca árdua pela verdade e por justiça, mostrando o lado sombrio que a vingança familiar pode assumir quando a verdade é a única arma que resta. Não sou detetive nem advogada. Sou apenas uma filha que amava sua mãe e que se recusou a aceitar que seu último desejo fosse uma mentira descarada. Minha única credencial é a verdade que vivi e a determinação que me guiou através da escuridão, provando que a intuição de um coração ferido pode ser a bússola mais precisa. A minha experiência é o que me qualifica a contar esta história. Tudo começou num dia cinzento de outono, o dia em que nos reunimos na sala de estar da casa da minha mãe, um lugar que sempre fora sinônimo de conforto e segurança. Mal sabia eu que aquelas paredes, que guardavam tantas memórias felizes, estavam prestes a se tornar o palco da maior traição da minha vida, um ato arquitetado por alguém que eu chamava de família. A sala estava impregnada com o cheiro de livros antigos e do perfume de gardênias que minha mãe tanto amava. Meu irmão, Ricardo, sentava-se ao meu lado, pálido e silencioso, perdido em sua própria dor. Do outro lado, minha tia Marta, irmã da minha mãe, mantinha uma expressão de luto ensaiado, apertando um lenço de renda nas mãos. O advogado, Dr. Fontes, um homem de semblante severo e amigo da família há anos, pigarreou. A leitura de um testamento é um ritual estranho e frio. É um momento em que a voz de alguém que partiu ecoa através de um documento legal, ditando o futuro dos que ficaram para trás. É a última palavra, o ato final de amor, ou, como eu viria a descobrir em breve, de uma manipulação cruel e calculada. A formalidade do ato apenas intensificava a tensão sufocante que pairava no ar. Minha mãe, Helena, sempre foi uma mulher justa e transparente. Em vida, ela nos assegurou inúmeras vezes que seus bens, a casa e uma pequena poupança, seriam divididos igualmente entre mim e Ricardo. Era o esperado, o justo, o que ela sempre nos prometeu. Ela acreditava que o laço entre irmãos era sagrado e que uma herança jamais deveria ser motivo de discórdia entre nós. Lembro-me de seus olhos gentis me dizendo: Clara, o que eu deixo para vocês é mais do que dinheiro. É a responsabilidade de se cuidarem. Essas palavras ecoavam em minha mente enquanto o advogado ajeitava os óculos. Eu me agarrava a essa memória, a essa certeza, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio à tempestade, sem saber que a onda que se aproximava destruiria tudo. O advogado começou a ler os termos preliminares, as doações para a caridade, os pequenos legados para amigos distantes e funcionários leais. Cada palavra aumentava minha ansiedade. Eu esperava ouvir o de sempre, a divisão justa entre mim e meu irmão, como minha mãe sempre nos garantira. Mas então, ele chegou à cláusula principal, e o ar da sala pareceu congelar subitamente. E a minha amada filha, Clara, leu o Dr. Fontes, com a voz desprovida de emoção. Deixo minhas sinceras preces e o desejo de que encontre paz, mas nenhum bem material,
pois sei que sua força e independência já são sua maior herança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue fugir do meu rosto. Olhei para Ricardo, que estava tão chocado quanto eu, a boca entreaberta em incredulidade. O advogado continuou, sem pausa. Todos os meus bens remanescentes, incluindo a propriedade familiar e a totalidade de minhas economias, eu os deixo em nome de minha querida e leal irmã, Marta, em reconhecimento por sua dedicação e cuidado incansável durante meus últimos anos. Tia Marta soltou um soluço contido, um som que, naquele momento, me pareceu obscenamente falso e teatral. A incredulidade deu lugar a uma fúria fria. Como aquilo era possível? Minha mãe, a mulher que me ensinou sobre justiça e amor, me deserdando completamente em favor de sua irmã? Não fazia sentido. Era uma negação de tudo o que ela representava, uma traição póstuma que eu não conseguia compreender. Minha mente girava, buscando uma explicação, um erro, qualquer coisa. Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Isso não pode estar certo, Dr. Fontes. Há um engano. Nossa mãe jamais faria isso. Sua voz era um fio, fraca e hesitante. O advogado apenas balançou a cabeça lentamente. O documento é claro, Ricardo. Foi assinado e testemunhado há 6 meses, com sua mãe em plenas faculdades mentais. Lamento. Suas palavras eram como marteladas em minha alma. Olhei para minha tia Marta. Ela enxugava lágrimas que não pareciam reais, evitando meu olhar. Naquele instante, uma semente de suspeita foi plantada em meu coração. Não era apenas dor o que eu sentia. Era uma certeza visceral de que algo estava terrivelmente errado. Aquela assinatura, aquelas palavras, não pertenciam à minha mãe. E eu sabia, com uma clareza assustadora, que precisava descobrir a verdade por trás daquele documento. Nos dias que se seguiram, a casa da minha mãe se tornou um território hostil. Tia Marta assumiu o controle de tudo com uma eficiência assustadora, movendo-se pelos cômodos como se sempre tivessem sido dela. Ela falava sobre honrar a última vontade de Helena, mas suas ações soavam como a consolidação de uma vitória. Cada objeto que ela tocava, cada decisão que tomava, parecia um insulto à memória da minha mãe. Eu tentei conversar com Ricardo, buscando um aliado. Você não acha isso estranho? A mamãe nos amava igualmente. Por que ela faria isso? Mas Ricardo, sempre mais passivo e avesso a confrontos, apenas dava de ombros. Talvez ela tivesse seus motivos, Clara. Tia Marta cuidou muito dela no final. Talvez devêssemos apenas aceitar e seguir em frente. Sua resignação era como uma faca em meu peito. A recusa do meu irmão em questionar a situação me deixou completamente sozinha. Eu percebi que se quisesse respostas, teria que buscá-las por conta própria. A dor do luto agora se misturava com a determinação fria de uma investigação. Comecei a pensar nos últimos meses de vida da minha mãe. Ela parecia mais frágil, mais confusa às vezes. Mas suas faculdades mentais? Ela sempre fora lúcida até o fim. Minha tia Marta havia se tornado sua cuidadora principal. Uma presença constante que, na época, eu interpretei como devoção familiar. Agora, essa mesma devoção parecia sinistra. Ela controlava as visitas, atendia os telefonemas e administrava os medicamentos. Quantas oportunidades ela teve para influenciar uma mulher vulnerável? A pergunta ecoava em minha mente, alimentando minha desconfiança. O primeiro passo seria obter uma cópia daquele testamento. Eu precisava analisar cada detalhe, cada assinatura, cada testemunha. O Dr. Fontes fora evasivo, mas eu tinha o direito legal de contestar. Aquele pedaço de papel era a chave de tudo. Era a peça central de um quebra-cabeça que eu estava determinada a montar, mesmo que as peças revelassem uma imagem da minha família que eu jamais gostaria de ver. Conseguir a cópia do testamento foi meu primeiro grande obstáculo. O doutor Fontes, alegando confidencialidade e respeito à falecida, recusou meu pedido inicial. Foi preciso contratar um advogado,
um jovem chamado Dr. Almeida, que imediatamente viu as inconsistências na minha história. Ele me explicou que, como filha direta, eu tinha todo o direito de acessar o documento e, se necessário, contestar sua validade em tribunal. Quando finalmente tive o documento em mãos, senti um calafrio. A assinatura da minha mãe no final da página parecia errada. Eu conhecia aquela caligrafia melhor do que ninguém. Havia uma leve tremulação, uma hesitação nas curvas das letras que não era dela. Mesmo em seus dias mais fracos, sua assinatura sempre fora firme, um reflexo de sua personalidade forte. Aquilo não era a assinatura dela. As testemunhas eram outro ponto de interrogação. Eram duas pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Uma enfermeira particular chamada Sônia e um vizinho recente de tia Marta. Por que minha mãe escolheria estranhos para testemunhar um documento tão importante, em vez de amigos de longa data ou até mesmo o Dr. Fontes? A história da minha tia era que minha mãe quis discrição total no ato. Comecei minha própria investigação. Comecei pela enfermeira, Sônia. Depois de algumas buscas, descobri que ela havia trabalhado para uma agência que prestava serviços domiciliares, mas fora demitida pouco depois de assinar o testamento por conduta inadequada. O motivo exato era confidencial, mas a informação já era uma bandeira vermelha gigante. Pessoas de confiança não são demitidas por conduta inadequada. O quebra-cabeça estava começando a tomar forma, e a imagem que surgia era assustadora. Eu não estava mais lidando com uma simples injustiça ou um capricho de última hora da minha mãe. Estava diante de uma conspiração cuidadosamente orquestrada. E no centro de tudo, com um sorriso de luto no rosto, estava minha tia Marta, a mulher que eu um dia considerei minha segunda mãe. A traição era mais profunda do que eu imaginava. Decidi que precisava encontrar a enfermeira Sônia. Localizá-la não foi fácil. Ela parecia ter desaparecido do mapa após sua demissão. A agência se recusou a fornecer informações de contato, citando políticas de privacidade. Mas eu não desisti. Passei dias ligando para antigos colegas, vasculhando redes sociais com informações mínimas, seguindo pistas frias. Parecia uma busca inútil, mas minha intuição me dizia que Sônia era uma peça fundamental. Finalmente, através de um antigo fórum online de cuidadores, encontrei uma postagem dela de meses atrás, reclamando da antiga agência. Consegui um nome de usuário, que me levou a um perfil vago em outra rede social. Enviei uma mensagem explicando quem eu era e a importância de conversarmos, sem acusar ninguém diretamente. Para minha surpresa, após 2 dias de silêncio angustiante, ela respondeu. Marcamos um encontro em um café discreto, longe de nossos bairros. Sônia era uma mulher de aparência cansada, com olhos que carregavam o peso de más decisões. No início, ela foi defensiva, negando qualquer irregularidade. Mas quando mostrei a ela uma foto minha com minha mãe, sorrindo em tempos mais felizes, algo em sua postura mudou. Ela viu que eu não era uma advogada em busca de um processo, mas uma filha em busca de respostas. Ela finalmente confessou, com a voz baixa e trêmula. Contou que minha tia Marta a havia contratado por fora para cuidar da minha mãe. Marta a pagou uma quantia significativa em dinheiro para assinar o testamento como testemunha, junto com seu vizinho, que também recebeu pagamento. Sônia admitiu que minha mãe estava sedada e confusa no dia da assinatura, mal consciente do que estava acontecendo ao seu redor. A confissão foi devastadora e, ao mesmo tempo, uma validação de tudo o que eu suspeitava. Não era apenas influência indevida, era fraude. Minha tia havia drogado minha mãe para forjar sua última vontade. A crueldade do ato me deixou sem ar. A vingança que eu buscava agora não era apenas sobre herança. Era sobre restaurar a honra da minha mãe e expor a verdadeira natureza do monstro que vivia em nossa família. Com a confissão de Sônia, eu tinha uma arma poderosa, mas precisava de mais. Uma confissão verbal, feita em um café, não seria suficiente no tribunal. Meu advogado, Dr. Almeida, me aconselhou a convencê-la a assinar uma declaração juramentada, um depoimento formal detalhando tudo o que aconteceu.
Seria um risco para ela, pois admitiria cumplicidade em um crime. Mas era a nossa melhor chance. Voltei a encontrar Sônia, desta vez com uma abordagem diferente. Eu não a ameacei, mas apelei para sua consciência. Expliquei a dor que sua cumplicidade havia causado e o quanto significaria para mim e para a memória da minha mãe que a verdade viesse à tona. Ofereci o suporte do meu advogado para garantir que ela recebesse a menor penalidade possível por sua cooperação. Foi uma aposta, mas eu precisava que ela estivesse do meu lado. Ela hesitou por dias. A perspectiva de enfrentar consequências legais a aterrorizava. Durante esse tempo, foquei na outra testemunha, o vizinho da minha tia. Ele foi um osso mais duro de roer. Um homem rude e desconfiado, que negou tudo veementemente. Contudo, sua esposa, que parecia não gostar muito dele nem de minha tia, deixou escapar durante uma conversa casual que eles haviam quitado uma grande dívida misteriosamente na mesma época da assinatura. Essa informação, embora circunstancial, era mais uma peça do quebra-cabeça. Apresentei isso a Sônia, mostrando que o castelo de cartas da minha tia estava começando a desmoronar. Se ela não falasse primeiro, o vizinho poderia fazer um acordo e deixá-la levar toda a culpa. A pressão funcionou. Relutantemente, Sônia concordou em assinar a declaração juramentada na presença do Dr. Almeida. O documento era chocante em seus detalhes. Descrevia como Marta aumentava a dosagem dos sedativos da minha mãe nos dias que antecederam a visita do tabelião, como guiou a mão dela para produzir uma assinatura trêmula e como celebrou discretamente depois que todos foram embora. Cada palavra era uma facada em meu coração, mas também a munição que eu precisava para iniciar a batalha legal que se aproximava. Enquanto a frente legal se fortalecia, eu sabia que a batalha familiar seria igualmente brutal. Antes de apresentar a ação judicial, eu precisava de uma última coisa: confrontar meu irmão, Ricardo. Sua negação e passividade eram uma fonte constante de dor. Eu precisava que ele estivesse ao meu lado, não por apoio legal, mas por apoio moral. A memória de nossa mãe merecia que seus 2 filhos lutassem juntos. Marquei um encontro com ele em um parque, um lugar neutro, longe da influência da tia Marta. Eu não comecei com acusações. Comecei com memórias. Falei sobre nossa infância, sobre os sacrifícios que nossa mãe fez por nós, sobre seus ensinamentos de honestidade e união. Vi a tristeza em seus olhos, a mesma dor que eu sentia, mas que ele tentava enterrar sob a apatia. Então, com calma, apresentei as evidências. Mostrei a ele a cópia do testamento, apontando a assinatura trêmula. Contei sobre a enfermeira Sônia, sobre o vizinho Pago, sobre a demissão por conduta inadequada. Por fim, mostrei a ele uma cópia da declaração juramentada de Sônia. Pedi que ele lesse cada palavra, cada detalhe sórdido da manipulação de nossa mãe em seu leito de morte. Enquanto lia, a expressão de Ricardo mudou. A negação deu lugar à dúvida, depois ao choque, e, finalmente, a uma raiva silenciosa e profunda. A imagem que ele tinha de nossa tia dedicada se estilhaçou diante de seus olhos. Ele finalmente viu a verdade que eu vinha tentando mostrar-lhe. As lágrimas que escorreram por seu rosto não eram de luto pela mãe, mas pela inocência perdida, pela traição de sangue. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos e cheios de uma nova determinação. O que nós vamos fazer, Clara? O nós foi a palavra mais importante que eu poderia ter ouvido naquele momento. Eu não estava mais sozinha. A frente estava unida. Agora, com meu irmão ao meu lado, eu me sentia pronta para o confronto final, não apenas no tribunal, mas dentro das paredes da casa que um dia chamamos de lar. O plano estava traçado. Dr. Almeida entraria com a ação de anulação do testamento. Mas antes disso, faríamos uma última tentativa de resolver as coisas em família, ou o que restava dela.
Convocamos uma reunião na casa da minha mãe. Apenas nós 4. Eu, Ricardo, tia Marta e o doutor Fontes, que como advogado da família, precisava estar presente. Marta chegou com um ar de superioridade, sem saber da tempestade que estava prestes a desabar. Sentamo-nos na mesma sala de estar onde o testamento fora lido. O ar estava ainda mais pesado desta vez. Tia Marta começou com sua ladainha de sempre, falando sobre como estava cuidando do legado de Helena. Foi quando Ricardo a interrompeu, sua voz firme pela primeira vez em meses. Tia, nós sabemos o que você fez. A surpresa no rosto dela foi quase imperceptível, mas eu vi. Eu tomei a palavra. Com uma calma gélida, comecei a expor os fatos, um por um. Falei sobre a assinatura. Falei sobre as testemunhas que não conhecíamos. Mencionei a enfermeira Sônia. A cada ponto, via a cor fugir do rosto de Marta. Ela tentou nos interromper, nos acusando de sermos filhos ingratos, movidos pela ganância. Mas sua voz tremia. O doutor Fontes nos ouvia em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais sombria. O golpe final foi quando coloquei a declaração juramentada de Sônia sobre a mesa de centro. Isso, tia Marta, é o depoimento da enfermeira que você pagou. Ela descreve em detalhes como você sedou a minha mãe para que ela não pudesse resistir enquanto você guiava a mão dela para assinar este documento fraudulento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marta olhava para o papel como se fosse uma serpente. Sua fachada de vítima desmoronou completamente. Seus olhos se encheram de um ódio puro e sem disfarces. Ela nos xingou, nos amaldiçoou, mas não negou as acusações. Sua reação foi a confissão que faltava. O doutor Fontes, pálido, finalmente se pronunciou, dizendo que, diante das evidências, ele teria que reportar o caso à ordem dos advogados e às autoridades. O castelo de mentiras dela havia ruído. A batalha judicial que se seguiu foi longa e desgastante. Tia Marta, mesmo encurralada, lutou com unhas e dentes. Contratou um advogado caro que tentou de tudo para desacreditar Sônia, pintando-a como uma funcionária demitida e vingativa. Tentaram me retratar como uma filha amarga e gananciosa, que não aceitava a decisão lúcida da mãe. Cada dia no tribunal era um exercício de resistência emocional. No entanto, as provas eram irrefutáveis. A declaração de Sônia, corroborada por extratos bancários que mostravam o pagamento suspeito que ela recebeu de Marta, foi o pilar da nossa acusação. O depoimento da esposa do vizinho, embora circunstancial, ajudou a pintar um quadro de comportamento fraudulento. Além disso, contratamos um perito grafotécnico que analisou a assinatura e concluiu que ela apresentava sinais de ter sido feita sob coação ou com auxílio físico. O testemunho de Ricardo foi crucial. Ele falou sobre as promessas de nossa mãe e como o testamento ia contra tudo o que ela acreditava. Sua transformação de um irmão passivo para um defensor da verdade deu um peso emocional imenso ao nosso caso. Ele não estava lutando pelo dinheiro, mas pela honra de nossa mãe, e isso ficou claro para o juiz e para o júri. O momento mais dramático foi quando Sônia subiu ao púlpito. Com a voz embargada, ela olhou diretamente para Marta e recontou a história da sedação e da assinatura forçada. Ela descreveu a fragilidade da minha mãe naquele dia, uma imagem que assombrou a todos no tribunal. Foi o prego final no caixão da defesa de Marta. A mentira dela era tão grande que não podia mais ser sustentada. Finalmente, após meses de luta, o veredito chegou. O juiz declarou o testamento nulo e inválido por fraude e influência indevida. Além disso, devido à gravidade das acusações e às evidências de crime, o caso foi encaminhado ao Ministério Público para uma investigação criminal contra Marta. A justiça fora feita, mas o preço foi a destruição completa da nossa família. Com a anulação do testamento, a vontade original da minha mãe, a que prevalecia legalmente antes do documento fraudulento, foi restabelecida. Era um testamento antigo, de mais de 10 anos, mas que refletia fielmente seus desejos.
a divisão igualitária de todos os bens entre mim e Ricardo. A justiça, pelo menos no papel, havia sido completamente restaurada. A casa, as economias, tudo voltou a ser nosso por direito. Tia Marta foi expulsa da propriedade e enfrentou um processo criminal por fraude, falsificação e maus tratos a idoso. Ela perdeu tudo, a herança que tentou roubar, sua reputação e sua liberdade, pois acabou sendo condenada a uma pena de prisão. A queda dela foi tão espetacular quanto sua arrogância. A mulher que tentou nos tirar tudo acabou sem nada, uma consequência direta de seus próprios atos. Ricardo e eu herdamos a casa da nossa mãe. No entanto, o lugar que antes era um santuário de memórias felizes estava agora manchado pela traição. Cada cômodo parecia ecoar as mentiras e a dor dos últimos meses. Viver ali era impossível. Após uma longa conversa, decidimos que a melhor forma de honrar nossa mãe seria seguir em frente. Vendemos a casa. A venda foi um ato simbólico de encerramento. Com o dinheiro, Ricardo decidiu recomeçar em outra cidade, longe das sombras do passado. Eu usei minha parte para criar uma pequena fundação. Aquele livro-caixa, empoeirado e esquecido, era mais do que um simples registro financeiro. Era um mapa para o lado oculto da vida do meu pai. Cada página amarelada continha uma caligrafia apressada, com colunas de números que não faziam sentido quando comparadas aos balanços oficiais da empresa da família. Era um universo paralelo de transações, uma economia sombria que operava nas margens da nossa realidade. Eu passava noites em claro, com uma lupa e uma xícara de café, tentando decifrar os códigos. Nomes que eu nunca tinha ouvido, referências a projetos que nunca existiram oficialmente. Ricardo sempre dizia que nosso pai era um livro aberto, um homem de negócios tradicional e metódico. Mas este diário financeiro secreto contava uma história completamente diferente, uma de risco, sigilo e talvez de ilegalidade. O que mais me assombrava era a consistência das retiradas, sempre em dinheiro vivo, sempre registradas com uma sigla enigmática. AL. Milhares, às vezes dezenas de milhares de reais, desaparecendo sem deixar rastro nos extratos bancários que eu conhecia. Era como observar o fluxo de um rio subterrâneo, poderoso e invisível, que corria bem debaixo dos alicerces da nossa casa, ameaçando a qualquer momento erodir tudo. A sensação de traição era avassaladora. Não apenas pelo dinheiro, mas pela vida dupla que meu pai aparentemente levou. Quem era o homem que eu chamava de pai? O empresário respeitado que me ensinou sobre honestidade? Ou o mestre das sombras que movimentava fortunas em segredo? E a pergunta mais dolorosa de todas: Ricardo sabia disso? Ele era cúmplice ou apenas um herdeiro sortudo dessa fortuna secreta? Eu sabia que não conseguiria desvendar isso sozinha. Eu precisava de alguém que conhecesse os métodos do meu pai, alguém de sua confiança, mas que estivesse fora do círculo familiar imediato. Lembrei-me de um nome que ele mencionava com respeito, mas que nunca frequentou nossa casa. Senhor Alves, seu antigo contador, o homem que se aposentou sob circunstâncias que, na época, pareceram repentinas e misteriosas. Encontrar o Senhor Alves foi uma tarefa digna de um detetive. Ele havia se mudado para uma pequena cidade litorânea, cortando laços com quase todos do seu passado profissional. Depois de semanas de buscas, consegui seu endereço através de um antigo fornecedor. Ao bater em sua porta, um senhor de ombros caídos e olhos cansados me atendeu, a desconfiança estampada em seu rosto ao me reconhecer. Expliquei a situação com cuidado, sem acusar ninguém diretamente, apenas mencionando as inconsistências que encontrei. Mostrei a ele uma cópia do livro Caixa Secreto. No momento em que seus olhos pousaram na caligrafia do meu pai, vi uma contração em sua mandíbula. Ele me convidou para entrar, mas a atmosfera em sua pequena casa era pesada, cheia de palavras não ditas e memórias que ele claramente preferia manter enterradas. Ele folheou as páginas em silêncio por longos minutos. A cada virada de página, seu rosto ficava mais pálido.
Eu o avisei, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Eu disse a ele que essa contabilidade paralela um dia traria problemas. Ele nunca me ouviu. Dizia que era para proteger o patrimônio, mas eu sabia que era mais do que isso. Essas palavras foram a primeira confirmação externa de que minhas suspeitas eram reais. Sr. Alves explicou que foi por isso que se aposentou. Ele não podia mais ser conivente com as operações de risco que meu pai começou a fazer nos seus últimos anos de vida, especialmente depois que Ricardo começou a se envolver mais nos negócios. Ele pintou um quadro de um homem que, com medo do futuro, começou a criar uma rede de segurança financeira que beirava a ilegalidade, influenciado pela ambição do meu irmão. Ele apontou para a sigla AL. Isso não é uma pessoa, disse ele com a voz baixa. É um projeto, Aurora Litorânea. Era o codinome para um investimento imobiliário gigantesco e sigiloso que seu pai e Ricardo estavam planejando. Um que drenou quase todo o capital não declarado da empresa. Um projeto do qual, aparentemente, você nunca deveria saber. O quebra-cabeça ganhava uma peça monstruosa, Aurora Litorânea. O nome soava poético, mas o que Sr. Alves descreveu era brutalmente predatório. Era um esquema para comprar grandes extensões de terra em uma área de proteção ambiental, usando informações privilegiadas sobre uma futura mudança no zoneamento da cidade. Eles planejavam adquirir tudo a preço de banana e, após a reclassificação do terreno, revendê-lo com um lucro astronômico para grandes construtoras. O contador me mostrou como os números do livro caixa se alinhavam com as datas de reuniões secretas na prefeitura, cujas atas ele havia guardado por segurança. As retiradas em dinheiro, assinadas com AL, eram pagamentos não oficiais, subornos para facilitar o processo e garantir que a informação não vazasse. Meu pai, o homem que pregava a ética, estava no centro de um esquema de corrupção. A imagem dele se despedaçou completamente. A dor era física, uma pontada no peito que tornava difícil respirar. Era pior do que uma traição financeira. Era a destruição de um legado. Tudo o que eu acreditava sobre sua integridade era uma fachada cuidadosamente construída para esconder uma ganância que eu nunca imaginei que ele possuísse. E Ricardo, meu irmão, não era apenas um herdeiro, mas um arquiteto ativo desse plano. Comecei a entender a pressa de Ricardo em resolver o inventário e me afastar dos negócios. Ele precisava consolidar o controle antes que o projeto Aurora Litorânea se tornasse público ou desse errado. Minha parte da herança era um obstáculo, um detalhe inconveniente em seu grande plano. Ele não estava apenas me roubando, estava tentando apagar qualquer vestígio de um crime que poderia levar todos para a cadeia. Sr. Alves, vendo meu desespero, me entregou uma pasta de papelão gasta. Eu guardei cópias de tudo que me pareceu perigoso, disse ele. E-mails, propostas, rascunhos de contratos. Eu esperava nunca ter que usar isso, mas seu pai deixou você em uma posição impossível. Ele me deu as ferramentas. Agora, a decisão de como usá-las e contra quem era inteiramente minha. A pasta de papelão do Sr. Alves era a caixa de Pandora da minha família. Dentro, havia um labirinto de documentos que detalhavam cada passo do projeto Aurora Litorânea. Havia trocas de e-mails entre meu pai e Ricardo, discutindo abertamente sobre incentivos para funcionários públicos. Havia mapas marcados, contratos preliminares com empresas de fachada e um cronograma detalhado para a aquisição das terras. Passei dias analisando cada pedaço de papel. Cada documento era uma facada. Via a assinatura do meu pai em acordos que contradiziam tudo o que ele defendia publicamente. Via a linguagem fria e calculista de Ricardo em memorandos que falavam em remover obstáculos, referindo-se a pequenos proprietários que se recusavam a vender suas terras. Era um retrato da podridão moral que havia se instalado no coração da nossa família. A parte mais chocante foi descobrir o verdadeiro destino do dinheiro que deveria ser meu. Os investimentos que meu pai supostamente fez em meu nome foram sistematicamente liquidados, e os fundos desviados para contas controladas por Ricardo.
Essas contas eram então usadas para financiar os pagamentos do projeto Aurora. Ele não apenas me deserdou, ele usou meu patrimônio para financiar um crime. Esta descoberta mudou tudo. Não se tratava mais de luto ou de uma disputa familiar por dinheiro. Tornou-se uma questão de justiça. A imagem de Ricardo, sorrindo cinicamente no funeral do nosso pai, voltou à minha mente. Ele não estava de luto. Estava celebrando sua vitória, acreditando que havia executado o plano perfeito. A dor que eu sentia começou a se solidificar, se transformando em uma determinação fria e cortante. Eu precisava de um plano. Apenas confrontá-lo com as provas seria inútil. Ele negaria, destruiria os originais e me acusaria de falsificação. Eu precisava de mais do que a verdade. Eu precisava de uma estratégia. Decidi procurar uma advogada, não uma qualquer, mas a melhor especialista em litígios corporativos e fraude que o dinheiro pudesse pagar. A guerra não seria declarada com gritos, mas com uma notificação judicial. A doutora Helena Amaral era uma lenda nos círculos jurídicos. Uma mulher de aparência impecável e mente afiada como uma navalha, conhecida por desmantelar impérios corporativos com a mesma precisão de um cirurgião. Marquei uma consulta sob um pretexto vago e em seu escritório, com vista para a cidade, espalhei os documentos da pasta do Sr. Alves sobre sua mesa de mogno polido. Ela ouviu minha história em silêncio, seus olhos analisando cada documento que eu apresentava. Não havia choque ou surpresa em seu rosto, apenas uma concentração intensa. Quando terminei, ela juntou as pontas dos dedos e me encarou por um longo momento. "O que você quer exatamente?" perguntou ela, com a voz calma, mas carregada de peso. "Recuperar seu dinheiro? Expor seu irmão? Ou destruí-lo?" A pergunta me pegou de surpresa. Até aquele momento, eu estava focada na injustiça, na recuperação do que era meu. Mas a palavra destruí-lo pairou no ar. Olhei para as provas na mesa. A ganância, a corrupção, a traição. Ele não apenas me roubou. Ele roubou a memória do nosso pai, corrompeu seu legado e tentou me apagar da história da família. A resposta veio sem hesitação. Eu quero justiça, custe o que custar. Doutora Helena sorriu, um sorriso mínimo, quase imperceptível. "Justiça é uma palavra complicada", disse ela. "Neste caso, ela pode ter muitas faces. Podemos processá-lo civilmente para reaver os ativos, o que será longo e caro. Ou podemos usar isso." Ela tocou a pasta com um dedo, "para iniciar uma investigação criminal. A segunda opção é mais rápida, mais devastadora, e não garante que você veja o dinheiro de volta, mas garante que ele pague." A escolha era clara. Dinheiro era papel, algo que ia e vinha. O que Ricardo havia feito era uma violação fundamental da confiança e da decência. Era sobre o princípio. "A segunda opção", eu disse, com a voz firme. "Eu quero que cada um dos segredos de família venha à tona. Quero que a verdade sobre o projeto Aurora seja exposta." O caminho da vingança estava traçado, e não havia mais volta. O primeiro passo, segundo a doutora Helena, era agir em silêncio. Precisávamos solidificar nosso caso antes que Ricardo tivesse qualquer suspeita. Isso significava reunir mais provas, especialmente testemunhas. O Sr. Alves era crucial, mas sua palavra sozinha poderia ser desacreditada como a de um funcionário ressentido. Precisávamos de alguém de dentro, alguém que ainda estivesse envolvido no projeto Aurora Litorânea. A estratégia era arriscada. Abordar um dos cúmplices. Doutora Helena, através de seus contatos, identificou um possível elo fraco. Um gerente de projetos chamado Fábio, que, segundo informações, estava se sentindo cada vez mais desconfortável com a escalada das atividades ilegais. Ele era um homem de família, com uma reputação a zelar, e poderia ser persuadido a cooperar em troca de imunidade. A abordagem foi meticulosamente planejada. Não seria um confronto, mas um encontro acidental em um café.
Doutora Helena me instruiu a simplesmente apresentar a ele uma única prova irrefutável. Uma cópia de um e-mail em que Ricardo o instruía a fazer um pagamento a um político local. A mensagem era clara. Nós sabemos. Você está envolvido. E você tem uma escolha a fazer. O encontro foi uma das coisas mais tensas que já fiz. Fábio quase derrubou o café quando viu o documento. Seu rosto perdeu a cor, e ele começou a suar. Eu não disse uma palavra. Apenas o encarei, deixando o peso daquela prova fazer seu trabalho. Ele olhou ao redor, apavorado, como um animal preso em uma armadilha. O que vocês querem? Ele gaguejou. A verdade. Eu respondi calmamente. E uma chance de fazer a coisa certa. Você pode afundar com o meu irmão, ou pode se ajudar e ajudar a justiça. Deixei um cartão com o contato da doutora Helena sobre a mesa e saí. A isca estava lançada. Agora era uma questão de esperar para ver se o peixe morderia, ou se ele correria para avisar o tubarão que os caçadores estavam na água. A espera foi torturante. Cada dia que passava sem notícias de Fábio aumentava minha ansiedade. Eu temia que ele tivesse contado tudo a Ricardo, que a essa altura já estaria destruindo provas e preparando uma defesa. Doutora Helena, no entanto, mantinha a calma. Pessoas encurraladas não agem por lealdade, agem por autopreservação. Dê a ele tempo para calcular os riscos, ela me dizia. Finalmente, após 4 dias de silêncio absoluto, o telefonema veio. Era Fábio. Sua voz era um sussurro trêmulo. Ele concordou em se encontrar com a doutora Helena, mas em um local de sua escolha, um lugar público, onde se sentisse seguro. Ele estava apavorado, mas como previsto, o instinto de salvar a própria pele foi mais forte. Ele estava pronto para virar a principal testemunha do Estado. Na reunião, Fábio não apenas confirmou tudo o que já sabíamos, como também preencheu as lacunas. Ele nos deu nomes, datas e locais de reuniões secretas. Ele descreveu em detalhes como Ricardo o coagiu a participar do esquema, ameaçando sua carreira e sua família. Ele tinha provas adicionais, gravações de áudio de conversas telefônicas e um segundo livro-caixa, ainda mais detalhado, que ele mantinha como seguro de vida. O testemunho de Fábio era a peça que faltava. Ele não apenas corroborava os documentos do Sr. Alves, mas trazia uma perspectiva interna, a de alguém que executou as ordens. Ele pintou um retrato de Ricardo não como um filho ambicioso, mas como um mestre manipulador, frio e cruel, que não se importava com quem destruiria para alcançar seus objetivos. Essa era uma das piores histórias de traição imagináveis. Com o depoimento de Fábio e suas provas em mãos, doutora Helena preparou o dossiê final. Tínhamos tudo: documentos financeiros, correspondências incriminatórias. E agora, uma testemunha ocular disposta a falar. O próximo passo não seria mais no campo civil. Ela agendou uma reunião com um promotor de justiça especializado em crimes de colarinho branco. A fase silenciosa da operação havia terminado. A tempestade estava prestes a começar. O dia da confrontação chegou, mas não da forma que eu imaginava. Não houve um encontro familiar dramático, com acusações e lágrimas. A justiça, neste caso, foi fria, burocrática e absolutamente implacável. Enquanto Ricardo presidia uma reunião na empresa, 2 oficiais de justiça, acompanhados pela polícia, entraram na sala de conferências com um mandado de busca e apreensão. Eu não estava lá para ver, mas Fábio me contou os detalhes mais tarde. O choque no rosto de Ricardo, sua arrogância se desfazendo em pânico puro quando percebeu que não era uma auditoria fiscal de rotina. Levaram computadores, servidores, arquivos. A operação foi simultânea em seu escritório, em sua casa e no escritório do projeto Aurora Litorânea. Ele não teve tempo de esconder ou destruir nada. No mesmo dia, as contas bancárias dele e das empresas de fachada foram congeladas por ordem judicial. O império que ele construiu sobre mentiras e corrupção foi paralisado em questão de horas. A notícia se espalhou como fogo. O nome da nossa família,
antes sinônimo de respeito e sucesso, estava agora estampado nas manchetes dos jornais locais, associado a fraude e investigação criminal. Minha mãe me ligou, histérica, confusa. Ela não entendia o que estava acontecendo, e eu tive que contar a ela a verdade, ou pelo menos parte dela. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ela se recusou a acreditar, acusando-me de inveja e amargura. Para ela, eu era a vilã que estava destruindo a família, incapaz de ver que a família já havia sido destruída por dentro, pela ganância do seu filho preferido. O isolamento foi imediato. Tios, primos, amigos da família, todos se afastaram. Alguns por lealdade a Ricardo, outros por medo de serem associados ao escândalo. Eu estava sozinha, com doutora Helena como minha única aliada. Mas em meio a essa solidão, eu não sentia arrependimento. Pela primeira vez em meses, eu sentia paz. A verdade, por mais feia que fosse, estava finalmente vindo à luz. O processo legal foi uma maratona, não uma corrida. Meses se transformaram em 1 ano, depois 2. Ricardo, com os melhores advogados de defesa que o dinheiro, que ainda lhe restava, podia comprar, usou todas as táticas possíveis para adiar, desacreditar as testemunhas e enterrar o processo em burocracia. Ele tentou me pintar como uma irmã vingativa e desequilibrada, uma mentirosa patológica. A imprensa fez um banquete com a nossa história. Cada audiência, cada novo desenvolvimento era dissecado publicamente. Fomos expostos, nossas vidas abertas para que todos pudessem ver. Os segredos de família, antes sussurrados em corredores, agora eram gritados em manchetes de jornais. Tive que aprender a viver com os olhares, os comentários, a notoriedade de ser a mulher que processou o próprio irmão. Durante esse tempo, a relação com minha mãe se desintegrou completamente. Ela o visitava na prisão preventiva, apoiava-o incondicionalmente e se recusava a falar comigo. Em sua mente, Ricardo era a vítima, e eu, o carrasco. Essa dor, a perda da minha mãe, foi talvez o custo mais alto de toda essa jornada. A justiça tem um preço, e muitas vezes ele é pago com os laços que mais valorizamos. Mas eu me mantive firme, apoiada pela lógica fria e pela estratégia impecável da doutora Helena. Ela foi minha rocha, me lembrando constantemente do porquê começamos isso. Não era por vingança, ela dizia, mas por retificação. Era sobre reescrever o final da história do meu pai, garantindo que seu legado não fosse definido por seus erros finais, mas pela verdade que ele tentou esconder. O ponto de virada veio durante o julgamento, quando o Sr. Alves subiu ao púlpito. Com uma voz calma e cheia de uma tristeza digna, ele detalhou anos de manipulação financeira. Depois veio Fábio, trêmulo, mas resoluto, que apresentou as gravações. O silêncio no tribunal era absoluto, enquanto a voz de Ricardo ecoava, planejando, conspirando, confessando seus crimes sem saber que estava sendo gravado. O veredito foi um momento surreal. Quando o juiz leu a sentença, culpado em todas as acusações, uma onda de alívio tão intensa me percorreu que minhas pernas fraquejaram. Anos de luta, de dor, de isolamento, tudo culminou naquele instante. Ricardo foi condenado a uma longa pena de prisão por fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. O projeto Aurora Litorânea foi desmantelado e as terras, devolvidas ou transformadas em reserva permanente. Ao sair do tribunal, passei por minha mãe. Seus olhos, cheios de ódio, encontraram os meus. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar me disse tudo. Para ela, eu havia destruído seu filho. Naquele momento, eu soube que nossa relação estava irremediavelmente quebrada. A vitória na guerra pela justiça significou a perda definitiva da minha família como eu a conhecia. Nos meses seguintes, trabalhei com os administradores judiciais para reaver o que era meu por direito. Foi um processo complexo.
pois muito do dinheiro havia sido perdido em investimentos ruins e gastos extravagantes de Ricardo. Recuperei apenas uma fração do que me foi roubado, mas, sinceramente, o dinheiro já não era o mais importante. A verdadeira vitória foi moral. Foi a restauração da verdade. Com os recursos que recuperei, decidi não reconstruir os negócios da família. Aquela estrutura estava contaminada pela mentira. Em vez disso, vendi tudo e criei uma fundação em nome do meu pai, dedicada à proteção ambiental da região que ele e Ricardo tentaram explorar. Foi minha maneira de honrar a parte boa dele, o homem que ele era antes que a ganância o consumisse. Muitos podem pensar que a vingança foi o motor de tudo isso, mas, olhando para trás, vejo que foi uma busca por clareza. Eu precisava entender o que aconteceu, por que aconteceu, e garantir que a mentira não prevalecesse. A justiça foi feita, mas o custo foi imenso. A pergunta que fica, e que talvez nunca tenha resposta é: será que valeu a pena? Hoje, minha vida é muito diferente. Mudei-me da cidade onde tudo aconteceu, buscando um anonimato que o escândalo me roubou. Vivo em um lugar tranquilo, perto do mar, onde o som das ondas ajuda a silenciar as memórias mais dolorosas. A fundação que criei prospera, e recebo relatórios sobre as áreas que estamos ajudando a preservar. É um pequeno bálsamo para uma ferida que nunca cicatrizará completamente. Eu não tenho mais contato com minha mãe. As tentativas de reaproximação foram recebidas com um silêncio gelado. Tive que aceitar que, para ela, a lealdade a um filho, mesmo um filho culpado, superou tudo. É uma dor com a qual aprendi a conviver. A família, como eu idealizava, era uma ilusão que se quebrou da forma mais brutal possível. Às vezes, penso em Ricardo, cumprindo sua pena. Não sinto alegria por seu sofrimento, apenas uma tristeza profunda por todo o potencial desperdiçado, por toda a destruição que sua ambição causou. Ele teve todas as oportunidades do mundo e escolheu o caminho da desonestidade. Ele não destruiu apenas a mim. Ele destruiu a si mesmo e arrastou a todos nós junto com ele. Esta jornada me ensinou lições duras sobre confiança, ganância e a complexidade da natureza humana. Aprendi que as pessoas que mais amamos são, por vezes, as que têm o maior poder de nos ferir. E aprendi que a verdade, por mais terrível que seja, é sempre preferível à mais confortável das mentiras. Lutar por ela pode custar tudo, mas viver sem ela é não viver de verdade. Para quem está assistindo e talvez passando por suas próprias histórias de traição ou desvendando segredos de família, meu único conselho é: confie em seus instintos. Busque a verdade, mas esteja preparado para o que ela pode revelar e para o preço que você terá que pagar. A paz que se encontra do outro lado da tempestade não é uma paz feliz, mas é uma paz real, construída sobre a fundação inabalável da verdade. O congelamento dos bens foi como acender um rastilho de pólvora. A notícia se espalhou por nossa pequena cidade com a velocidade de um incêndio. E o nome da minha família, antes sinônimo de respeito, agora era sussurrado nos cantos com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Marta, que sempre cultivou uma imagem de matriarca inabalável e pilar da comunidade, viu seu castelo de cartas desmoronar publicamente. As pessoas que antes a reverenciavam agora a olhavam de soslaio. A pressão sobre ela se tornou visível. Recebi ligações de primos distantes, alguns oferecendo um apoio velado, outros claramente tentando sondar de que lado o poder iria se consolidar. Os segredos de família que Marta tanto se esforçou para enterrar estavam vindo à tona, e a fachada que ela construiu ao longo de décadas estava rachando sob o peso do escrutínio público. Era uma forma de justiça poética, ver o prestígio que ela tanto valorizava se esvair. Minha mãe, por outro lado, encontrava uma força surpreendente nesse novo cenário. Pela primeira vez, ela não era apenas a viúva enlutada, mas uma mulher que lutava por seu direito. As pessoas da cidade começaram a vê-la com outros olhos, com uma admiração que nunca tiveram antes.
ela se tornou um símbolo de resiliência, e isso a alimentava, dando-lhe a coragem para enfrentar o que ainda estava por vir, de cabeça erguida. Marta, contudo, não era de se render facilmente. A humilhação pública apenas alimentou sua fúria. Seus advogados começaram a bombardear os nossos com moções e recursos, tentando reverter o congelamento a todo custo. Ela estava lutando com as unhas e os dentes, não apenas pelo dinheiro, mas para salvar os resquícios de sua reputação. Era a luta de uma leoa encurralada, o que a tornava ainda mais perigosa e imprevisível. Eu sabia que essa calmaria relativa era apenas o prelúdio para uma nova tempestade. Marta estava acuada, desesperada, e uma pessoa nessas condições é capaz de qualquer coisa. Eu sentia em meus ossos que seu próximo movimento não seria através dos tribunais. Ela tentaria nos atingir de uma forma muito mais pessoal, mirando em nossas fraquezas e em nossa dor, tentando nos quebrar emocionalmente antes que a justiça pudesse seguir seu curso. E eu estava certa. A contraofensiva de Marta veio na forma de uma campanha de difamação cruel e calculada. Ela começou a vazar para a imprensa local e para os círculos de fofoca da cidade informações sobre Helena e seus filhos, pintando-os como oportunistas que apareceram do nada para tirar proveito da morte do meu pai. Ela os descrevia como um erro, uma mancha na biografia de um homem honrado, e a nós, como cúmplices gananciosos. As táticas eram baixas e dolorosas. Marta usava fotos antigas, tiradas de contexto, e distorcia memórias para criar uma narrativa onde ela era a protetora da família legítima contra invasores. Cada artigo de jornal, cada comentário maldoso que chegava aos nossos ouvidos, era como um pequeno corte, projetado para nos fazer sangrar lentamente. Era uma manifestação clara das histórias de traição que agora definiam nossa realidade. Só que desta vez, a traição era pública. O impacto em Lucas e Sofia foi devastador. Eles, que já carregavam o fardo de serem os filhos secretos, agora eram publicamente humilhados e julgados. Vi a luz em seus olhos diminuir um pouco a cada novo ataque. Helena, por sua vez, se manteve firme por eles, mas eu via o esforço que isso lhe custava. A dor de ver seus filhos sendo arrastados para a lama por uma mulher que nunca os havia visto. Essa estratégia de Marta, no entanto, teve um efeito colateral que ela não previu. Ao invés de nos separar, a perseguição nos uniu ainda mais. Tornamo-nos uma fortaleza, defendendo uns aos outros contra os ataques externos. O sofrimento compartilhado forjou um laço entre nós, que era mais forte do que o sangue. A dor que ela nos infligia se tornou o cimento de nossa aliança, solidificando nossa determinação de lutar até o fim. Foi em meio a esse turbilhão de ataques e difamação que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz masculina e cansada se apresentou como um antigo sócio do meu pai, alguém cujo nome eu só tinha ouvido em histórias vagas do passado. Ele disse que tinha lido sobre o caso nos jornais e que talvez tivesse algo que pudesse nos ajudar a vencer essa guerra. O homem se chamava Arthur. Ele havia sido o parceiro de negócios do meu pai nos primeiros anos da empresa, antes de ser abruptamente afastado. Durante anos, ele guardou um profundo ressentimento, suspeitando que havia sido enganado, mas sem provas concretas para agir. A notícia do escândalo da herança, com o nome de Marta em destaque, conectou os pontos que ele não conseguia ligar há 30 anos. Ele percebeu que ela era a arquiteta de sua ruína também. Arthur nos convidou para um encontro em seu escritório modesto, um forte contraste com o império que meu pai construiu. Lá, ele abriu uma pasta velha e empoeirada. Dentro, havia cópias de contratos, balanços antigos e correspondências que ele havia guardado por décadas. Os documentos mostravam um padrão claro de desvio de fundos e manobras contábeis que beneficiavam uma conta secreta, administrada por ninguém menos que Marta, desde o início da empresa. Ele nos explicou que Marta convenceu meu pai a tirá-lo da sociedade,
usando o dinheiro desviado para comprar sua parte por uma fração do valor real. A traição não era apenas contra a nossa família, era um modus operandi. A ganância de Marta não começou com a morte do meu pai. Ela vinha sendo cultivada nas sombras por toda uma vida. A história de vingança de Arthur agora se entrelaçava com a nossa busca por justiça. Este novo aliado nos deu um poder de fogo que não tínhamos. As provas de Arthur não eram sobre a herança, mas sobre a índole e o histórico criminoso de Marta. Elas pintavam um retrato irrefutável de uma mulher movida por uma cobiça implacável, capaz de trair qualquer um para benefício próprio. Nosso advogado mal conseguia conter a empolgação. Tínhamos acabado de encontrar a peça que faltava em nosso quebra-cabeça, a prova que levaria o caso de uma disputa familiar para a esfera criminal. Com esses novos documentos em mãos, a estratégia legal mudou completamente. Não estávamos mais apenas contestando um testamento. Estávamos expondo uma vida inteira de fraudes. A próxima audiência, que antes parecia ser apenas mais um passo no longo processo, agora se tornara o palco para o confronto final. A verdade completa, muito maior e mais sombria do que eu jamais imaginei, estava prestes a ser revelada sob as luzes do tribunal. O dia do julgamento chegou com um céu cinzento e pesado, um reflexo perfeito do clima que pairava sobre nós. O corredor do tribunal estava lotado de rostos conhecidos. Parentes, amigos da família, curiosos. Era como se a cidade inteira tivesse parado para assistir ao último ato da nossa tragédia familiar. De um lado, eu, minha mãe, Helena, Lucas e Sofia, sentados juntos, um bloco coeso de nervosismo e determinação. Do outro, Marta, sozinha em sua imponência, com uma expressão de desdém que mal escondia o medo em seus olhos. A atmosfera na sala de audiência era elétrica. O silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. O juiz entrou e os procedimentos começaram. As primeiras horas foram consumidas por formalidades legais, depoimentos que recontavam tudo o que já sabíamos. Era um teatro tenso, com cada palavra sendo pesada e analisada. Marta mantinha sua compostura, negando cada acusação com uma firmeza ensaiada. Seus advogados eram habilidosos, tentando pintar nossa causa como uma vingança pessoal. Então, nosso advogado chamou Arthur ao banco das testemunhas. A entrada daquele homem de cabelos grisalhos e olhar cansado causou um murmúrio na sala. Marta ficou visivelmente pálida. Conforme Arthur apresentava seus documentos, um por um, e explicava a fraude que o tirou da sociedade décadas atrás, a armadura de Marta começou a rachar. O juiz examinava cada prova com atenção crescente, sua expressão se tornando mais séria. O golpe final foi quando nosso advogado apresentou as provas em conjunto. O diário do meu pai, a gravação da confissão de Marta e, agora, os registros financeiros de Arthur. Criou-se uma linha do tempo inegável de engano e manipulação que se estendia por mais de 30 anos. A narrativa de protetora da família que Marta construiu foi sistematicamente demolida, expondo a ganância que sempre esteve no centro de suas ações. A promotoria, que acompanhava o caso civil com interesse, solicitou ao juiz a palavra. Com base nas novas evidências de fraude sistêmica, anunciaram que abririam uma investigação criminal formal contra Marta. O ar saiu de seus pulmões. Ela olhou para seu advogado em pânico, mas ele apenas desviou o olhar. Ela estava completamente encurralada, sem aliados, sem mentiras para se esconder, com a justiça finalmente batendo à sua porta. O interrogatório que se seguiu foi brutal. Nosso advogado, sentindo o cheiro de sangue na água, foi implacável. Ele a confrontou com as anotações do diário do meu pai, onde ele expressava culpa por ter traído Arthur. Ele tocou trechos da gravação, onde a voz dela, cheia de arrogância, admitia ter escondido a existência de Lucas e Sofia. E então, ele apresentou os balanços fraudulentos, com a assinatura dela em transferências para contas secretas. Cada peça de evidência era um martelo batendo no caixão de suas mentiras. Marta tentou lutar. Ela negou, desviou,
Acusou Arthur de falsificação. Me acusou de manipulação. Mas suas respostas se tornavam cada vez mais fracas. Sua voz vacilava. O peso de 30 anos de segredos estava desabando sobre ela de uma só vez. O juiz a advertiu várias vezes para responder às perguntas diretamente. A sala inteira estava em silêncio absoluto, testemunhando o desmoronamento de uma mulher que por tanto tempo pareceu intocável. O ponto de ruptura veio quando o advogado perguntou sobre um detalhe específico em uma das transferências. Uma grande soma retirada na semana em que minha avó, mãe dela e do meu pai, faleceu. A pergunta a atingiu como um soco. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram de tristeza. Eram de raiva, de exaustão. Todo o seu corpo tremia. Foi ali que a barragem finalmente se rompeu. Sim, ela gritou, a voz ecoando pelo tribunal. Fui eu! Eu fiz tudo isso! A confissão saiu como uma torrente, incontrolável. Ela admitiu ter manipulado meu pai, admitiu ter roubado Arthur, admitiu ter escondido o dinheiro e planejado tomar tudo para si. Ela falou sobre seu ressentimento, sobre se sentir sempre em segundo plano, sobre a inveja que sentia da vida do meu pai. Era uma erupção de veneno guardado por décadas. O tribunal ficou em choque. Ninguém esperava uma confissão tão completa e explosiva. Ali, no banco das testemunhas, não estava a matriarca orgulhosa, mas uma mulher quebrada, consumida pela própria ganância e amargura. Ela confessou tudo, não por remorso, mas por um esgotamento total, a rendição de quem não tem mais para onde correr. A verdade, em toda a sua feiura, finalmente foi dita para que todos ouvissem. A sentença foi proferida semanas depois, mas a confissão de Marta no tribunal já havia selado seu destino. O testamento foi declarado nulo e sem efeito. A justiça determinou que a herança fosse reavaliada e dividida de forma equitativa, reconhecendo Lucas e Sofia como herdeiros legítimos. Além disso, Marta foi considerada culpada de fraude, perjúrio e apropriação indébita. Ela perdeu não apenas a fortuna pela qual lutou, mas também sua liberdade. Vê-la sendo sentenciada foi um momento surreal. Ganhamos. Em todos os aspectos legais, foi uma vitória total. Mas enquanto eu observava minha tia, agora uma figura diminuída e derrotada, sendo levada para fora do tribunal, não sentia a euforia que esperava. Havia apenas um vazio profundo e cansado. Conseguimos a justiça, mas o preço foi a destruição completa da nossa família. Os segredos de família foram expostos, mas o processo nos deixou com cicatrizes que talvez nunca se fechassem completamente. Essa jornada me ensinou que a justiça e a paz são duas coisas muito diferentes. A busca pela verdade nos custou relacionamentos, nos expôs à dor e ao julgamento público. Tivemos que sacrificar a imagem idealizada do meu pai e aceitar uma realidade muito mais complexa e dolorosa. A vitória no tribunal não apagou as décadas de mentiras nem curou as feridas da traição. Era uma reparação, não uma restauração. Voltamos para casa naquele dia não em celebração, mas em um silêncio contemplativo. Minha mãe, Helena e eu nos sentamos na sala, o documento da corte sobre a mesa. Havíamos vencido a guerra, mas o campo de batalha era a nossa própria história e estava coberto de destroços. A sensação era agridoce. A justiça havia sido feita, mas a inocência e a felicidade do passado haviam se perdido para sempre no processo. Comecei a entender que o verdadeiro desafio não era vencer Marta, mas o que viria depois. Como juntar os cacos e construir algo novo a partir das ruínas? A batalha legal havia terminado, mas a batalha emocional estava apenas começando. Precisávamos agora aprender a viver com a verdade que tanto lutamos para descobrir, e descobrir o que significava ser uma família depois que tudo o que a definia foi desfeito. O processo de reconstrução começou pequeno, com gestos simples. Minha mãe convidou Helena, Lucas e Sofia para um jantar. Não foi um evento grandioso, mas um encontro quieto e hesitante em nossa casa.
Havia um constrangimento no ar, o peso de tudo o que havia acontecido. Mas, aos poucos, através de conversas sobre coisas banais, o trabalho de Lucas, os estudos de Sofia, as flores no jardim da minha mãe, as barreiras começaram a ceder. Decidimos, em conjunto, como administrar o patrimônio. Não se tratava mais de uma disputa, mas de uma colaboração. Criamos um fundo para a educação de Sofia, ajudamos Lucas a montar seu próprio negócio e garantimos que minha mãe e Helena tivessem segurança financeira para o resto de suas vidas. O dinheiro, que antes era uma fonte de conflito e dor, tornou-se uma ferramenta para construir novos começos e reparar, na medida do possível, os danos do passado. Uma das decisões mais difíceis foi o que fazer com a casa principal da família, o lugar onde cresci. Estava cheia de memórias, boas e ruins. Depois de muita deliberação, decidimos vendê-la. Era impossível apagar as sombras que agora habitavam aqueles corredores. Usamos o dinheiro para comprar casas menores e separadas para cada um de nós, simbolizando um novo capítulo, livre do peso opressor daquele legado manchado. O perdão, descobri, é um processo complicado. Perdoar meu pai por seus segredos e sua fraqueza não aconteceu da noite para o dia. Exigiu que eu separasse o pai que amava do homem que cometeu erros profundos. Helena, com sua imensa graça, nos ajudou nisso, compartilhando histórias do lado dele que não conhecíamos, o lado que amava seus outros filhos e vivia atormentado pela culpa. Aos poucos, a raiva deu lugar a uma compreensão melancólica. Com o tempo, os jantares se tornaram mais frequentes e menos estranhos. Rimos juntos. Choramos juntos. Começamos a construir nossas próprias memórias, não baseadas em segredos ou obrigações, mas em uma escolha mútua de estarmos presentes na vida uns dos outros. A família que Marta tentou destruir não foi a que sobreviveu. Das cinzas, uma nova e inesperada configuração familiar começou a florescer, mais honesta e talvez mais forte. Hoje, alguns anos depois, a vida encontrou um novo ritmo. A história do escândalo da herança se tornou uma memória distante para a maioria, mas para nós, ela é o alicerce sobre o qual construímos nossa nova realidade. Não somos uma família tradicional, mas somos reais. As festas de fim de ano agora incluem minha mãe, Helena, Lucas e Sofia. As conversas não evitam o passado, mas o reconhecem como parte da jornada que nos trouxe até aqui. É uma paz conquistada com muito esforço. Decidi usar parte dos meus recursos e da minha experiência para criar uma pequena fundação que oferece apoio jurídico a mulheres em situações de disputas de herança abusivas. Foi minha maneira de transformar a dor em propósito, de garantir que a nossa terrível experiência pudesse, de alguma forma, ajudar outras pessoas a encontrar justiça. A jornada me ensinou sobre a importância da verdade e da resiliência, lições que agora tento compartilhar. Quanto a Marta, ela cumpriu sua pena e vive hoje uma vida reclusa e anônima. Nunca mais tivemos contato. Não guardo ódio, apenas uma tristeza profunda pela destruição que sua ganância causou, inclusive a si mesma. A vingança que um dia pareceu tão importante se dissolveu, substituída pelo desejo de paz e cura. A verdadeira vitória não foi vê-la punida, mas sim sermos capazes de seguir em frente, mais fortes e mais sábios. Se você está passando por uma situação onde os segredos de família e as histórias de traição ameaçam destruir tudo, saiba que há um caminho através da dor. A busca pela verdade pode ser a jornada mais difícil da sua vida, mas é também o único caminho para a liberdade. Compartilhe sua história nos comentários, se sentir confortável. Às vezes, apenas saber que não estamos sozinhos já é um grande passo. Nossa história é a prova de que o que define uma família não são os laços de sangue ou as aparências, mas a verdade, o respeito e a escolha de se apoiar mutuamente, mesmo quando o mundo desmorona. O escândalo destruiu a família que eu conhecia, mas me deu uma nova, forjada no fogo da adversidade. E essa
Eu aprendi. É uma base muito mais sólida para se construir um futuro.